Olá, estamos de volta para mais um encontro, o projeto Livro ao Vivo. E eu e o Daniel Kaltenbach estamos falando deste livro aqui, ó, o livro do Bem e da Gratidão, da Ariane Freitas e da Jéssica Greco. É um livro cheio de práticas, são pequenos exercícios, não tem muita coisa escrita não, tá? E aí, nós estamos pegando algumas coisinhas e comentando, porque ele tem bastante informação. E estamos comentando porque nós estamos trazendo para o nosso dia a dia essas situações de gratidão, essa situação de se fazer o bem também, não é só fazer ao outro, fazer o bem a si mesmo. Porque é meio bíblico isso, né, Daniel? Como é que eu posso tirar o cisco do olho do irmão se eu tenho uma trave no meu olho, não é? Olá, Daniel. Olá, André. Olá a todos vocês. Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso projeto Livro ao Vivo. E hoje com esse, mais um capítulo sobre esse livro, que fala sobre gratidão e sobre o bem. E só lembrando, né, antes de mais nada, de início, a importância dessa gratidão. Como a gente comentou, né, no nosso último encontro, de que a gratidão ela é uma das formas, uma das vibrações, uma das principais vibrações da vibração maior do amor incondicional. Então, toda vez que a gente vibra com gratidão dentro de nós, toda vez que a gente consegue ser grato por alguma coisa que está na nossa frente, que a gente tem, que a gente recebe, que a gente tem a oportunidade de experimentar, automaticamente nós estamos colocando nossas frequências internas na vibração do amor incondicional e automaticamente estamos equilibrando as nossas energias, equilibrando nossas emoções, a nossa mente, elevando os nossos pensamentos, a nossa vibração como um todo. Então, assim, é milagroso. Por isso que a gente fala, a gente não é grato para os outros, né? Não é grato pelos outros, a gente é grato por nós. Quando a gente sente a gratidão, nós estamos nos elevando, nós estamos experimentando um novo estágio de consciência. Então, sejamos gratos e procuremos a gratidão em tudo aquilo que nos acontece. Sim, eu vou começar sobre o livro com uma frase só, mudar o foco. Mas a gratidão tem esse potencial, né, de fazer com que a gente mude o foco. Às vezes eu percebo que a gratidão é uma prática, assim como eu tomo banho todo dia, como eu almoço, como eu janto, escovo os dentes, eu também pratico a gratidão. E existem várias práticas, mas eu não vou falar especificamente disso, mas eu vou dizer o seguinte: esta mudança de foco através da gratidão nos torna mais assertivos. Então, nem sempre eu vou viver uma situação muito positiva ou de felicidade. A dor chega, os momentos de angústia, às vezes as emoções são muito fortes e a gente se sente meio perdido, desorientado, como nós falamos no encontro passado. Está tudo bem não estar bem o tempo todo. Porém, com o olhar da gratidão, eu consigo enxergar o que eu posso tirar de tudo isso. Por mais dolorido que seja, por mais pesado, entre aspas, que eu sinta aquele momento, a gratidão me faz ter a percepção de que aquilo é passageiro e de que aquilo é só mais um aprendizado que veio para mim. O que eu vou aprender com aquilo, como eu lido com aquilo, não é mascarar a situação, não é esconder um sentimento. Ao contrário, a gente tem falado nesses encontros de nós irmos para dentro de nós, para nós percebermos o que dói, o que nos faz feliz, o que é bom, o que não é. Então, quando a gente começa a ter essa percepção de nós mesmos, a gente muda o foco. E essa mudança de foco faz com que a gente tenha um olhar de gratidão, primeiro por nós, depois por tudo que a vida nos oferece. Não é isso? É isso mesmo. Essa questão, né, da gratidão, da mudança de foco, é muito importante a gente entender, porque mudança de foco, né? Ou seja, o que tem a ver mudança de foco com a gratidão? Tem tudo a ver, porque nós vivemos no universo, né, o princípio do mentalismo, o princípio do Kybalion, enfim, o princípio universal. Nós vivemos no mundo mental, o mundo está na nossa mente, a nossa consciência, a nossa mente que define o que nós vamos experimentar. Existem algumas pessoas que falam assim, né?
tem aqueles textos assim, meio assim, né? Fala assim, olha, quando você tiver, né, um prato que você tem uma comida que você não gosta, lembre que você está comendo. Quando você estiver reclamando da goteira na tua casa, lembre que você tem uma casa. E assim vai, né? São Uhum, infinitos exemplos desses. E as pessoas às vezes falam assim, meio exagerado esse negócio aí, porque, né, tá... A questão é que as pessoas não percebem, às vezes, a profundidade disso, porque não tem nada de exagero. Porque se a gente pegar qualquer situação da nossa vida, qualquer situação da nossa vida, você vai tomar banho, né? Então, de repente, você vai tomar banho e você vai achar sempre, em qualquer momento da tua vida, tomar banho, lavar a louça, trabalhar, dormir, jogar, o que for. Você vai achar motivos na sua frente para reclamar ou para ser grato. Os dois estão sempre. sempre na nossa frente, sempre, o tempo todo. E a reclamação é exatamente a energia oposta da gratidão. Quando a gente reclama, a gente entra numa energia para baixo, a gente entra numa energia depressiva. Quando a gente é grato, a gente entra na energia do amor incondicional, a gente sobe, entra numa energia positiva. Então, se eu estou tomando banho, eu vou achar na minha frente, dependendo da minha mente, de onde está o meu foco, eu vou achar problemas para reclamar. Esse sabão está acabando, né? A parede está suja, não sei o quê. Eu vou achar mil motivos para reclamar. Sim. Se eu mudo meu foco, é foco, questão de foco. Eu começo a achar motivos para agradecer. Eu vou ver a água quente que está aqui no meu corpo, deixando-me relaxado, o perfume do shampoo, o que for. Eu vou achar mil coisas para agradecer. Então, sim, é foco, é mudança de foco. A gente tem que aprender na nossa vida a mudar o nosso foco do negativo para o positivo, porque os dois vão estar lá. Não fique esperando, quando tiver tudo positivo, eu mudo meu foco para positivo. Essa é uma grande ilusão. Todos É, estão lá. Agora, é a mudança de foco que vai mudar a sua vida, absolutamente, através da gratidão. e é bem interessante isso, porque a gente recebeu mais um código, mais uma chave aqui de virada, né? Para virar nosso humor, para virar a nossa vida, porque a gente tem muitos motivos para agradecer. O Daniel falou aqui, do banho, da água quente, do cheirinho do shampoo, e aí você tem a água, aí você tem quem inventou o chuveiro, você tem quem trabalhou na sua casa e colocou o encanamento, você tem quem tratou a água para chegar na sua casa. Se você for ver, você tem uma rede enorme de pessoas envolvidas em um gesto seu. Então, é muito egoísmo nosso quando a gente simplesmente amarra a cara e reclama. Eu acho que reclamar é de um egoísmo muito grande, né? Mostra que eu não estou percebendo o todo que existe. Eu estou vendo só um detalhezinho. E é muito perigoso isso, né? Então, mudança de foco. Tudo bem, de novo eu vou dizer, aquele dia em que você não está a fim de agradecer nada. Você está meio Mafalda, aquela personagem do Quino. Estou brava com o mundo todo, com todo mundo. Tudo bem, tem dia que nem tudo é perfeição. Mas são dias, são pequenos momentos. Agora, se você passa semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira assim, dessa cara amarrada, bravo com todo mundo, o mundo todo, aí acho que você precisa buscar alguma forma de curar isso, porque virou uma doença crônica, né? E a gratidão é essa forma. Se você começar a encontrar essas gratidões, você vai ver que é o que eu falo, é automático. A sua mudança, a sua vibração se altera dentro de você. Queira você ou não, se você encontrar gratidão, é impossível você sentir gratidão com energia ruim dentro de você. Impossível. Impossível, Impossível. impossível. Então, Uhum, encontre a gratidão que você vai encontrar essa mudança. exatamente. E aí tem uma partezinha do livro que pergunta assim: você lembra qual a última vez que você disse algo bom a alguém? E por que que eu estou perguntando isso? Porque às vezes nós só ouvimos coisas ruins. Nós nos ligamos a noticiários, nós conversamos com pessoas que estão reclamando o tempo inteiro, nós estamos conectados a energias que são muito mais de sofrimento do que de alegria. E aí, eu nem falo nada bom para ninguém, não levo notícias boas para ninguém, também não recebo. Aquilo que eu dou é aquilo que eu recebo. Então, eu preciso começar a partir de mim. Eu preciso, a partir de hoje, parar de reclamar com as pessoas que estão ao meu lado, no meu trabalho, na minha casa, na minha vida. Se eu parar de reclamar com essas pessoas, de falar em tom de reclamação,
vai mudando a vibração. De repente, as pessoas param de chegar em mim. Um certo dia eu nem percebi, de repente elas pararam de chegar em mim trazendo reclamações. Elas não trazem mais, porque não é mais a minha frequência, eu não atraio mais aquilo. Então eu repito a pergunta: você se lembra qual foi a última vez que você disse algo bom para alguém, Daniel? Pois é uma pergunta excelente, que todo mundo deve se fazer sempre. E às vezes a resposta surpreende, porque às vezes a gente vai parar para pensar e falar, poxa, sabe que eu não lembro? Não é que assim, né? Falar, ó, foi ontem, foi não, eu não lembro quando foi. Então, assim, é muito comum isso acontecer. Mas isso é, de novo, é autoconhecimento, é a gente parar com uma resposta dessa, às vezes para nós, parar para perceber e falar, poxa, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com as pessoas ao meu redor? O quanto eu estou conseguindo contribuir para a minha família, para a sociedade, para os outros, para mim mesmo. Então, são questões importantes que tem que mexer profundamente dentro de nós. E no final a gente percebe isso. É o que você bem colocou, né, André? Quando a gente vive nessa energia da reclamação, que é a energia do ego e tudo mais, as pessoas sentem e elas vão se afastar. Ninguém gosta de ficar com uma pessoa que reclama o tempo todo, ninguém gosta, né? Convenhamos. E assim como todo mundo adora estar com uma pessoa que é grata, uma pessoa que está sempre agradecendo, sempre feliz, sempre vendo o lado positivo das coisas. Por quê? Porque ela vai emanar essa energia do amor incondicional. Então, ela passa a ser uma pessoa agradável. Então, nós somos também esse imã que repele ou que atrai de acordo com aquilo que a gente está vibrando. E aquilo que a gente está vibrando, a gente pode sim modificar e trabalhar dentro de nós. É uma mentira falar, eu vibro o que eu vibro, eu sou o que eu sou e ponto final. Isso é uma decisão. É uma decisão, né? Que você quer continuar daquele jeitinho ou naquele momento. Você está feliz com aquilo. Né? Porque se você não estivesse feliz, você mudaria. É aquela história, né? Às vezes, a gente está feliz com a nossa infelicidade. Porque está acostumado com ela, sabe como que é, estou na zona de conforto, então eu estou mal-humorado, estou infeliz, estou tal, mas estou feliz do jeito que eu estou, não mexem comigo não, não me mude, né? Não venham querer me mudar. E é ok, a pessoa vai experimentar isso por muito tempo, essa energia por muito tempo, até o dia que ela fale, ok, cansei. Como é que faz para mudar mesmo? E a mudança está sempre à nossa mão. Mas aí você chegou num ponto. Ainda ontem, né, que eu sou professora de tarô, e ontem na aula nós falamos justamente de um dos arcanos, e era um arcano que é muito mental, muito, muito mental. É a pessoa que fala, tá bom, eu sou assim mesmo, se quiser me aceite, se não quiser, tchau, muito obrigada. E a gente estava falando, eu falei, como é que faz para uma pessoa dessa mudar? Eu falei, ó, uma hora a pessoa muda, tá, mas ou ela muda por escolha, né? Porque ela teve uma mudança de foco na vida dela e foi vendo aquilo que era sombra e iluminou, ou ela muda porque a vida não lhe deu escolha, impôs alguma mudança muito forte. Quando a vida vem nos ensinando, ela é uma professora às vezes um pouco rígida, né? Não aceita muito erro. Então, a gente tem escolha. Se você está aqui conversando com a gente, é porque alguma coisa te chama atenção. É porque alguma vibração sua está pedindo para ser mudado, porque quando a mudança é necessária, ela vem para o consciente, de alguma forma aparecem sinais. E aí você começa a trabalhar aquilo para mudar. Ninguém é a mesma coisa o tempo inteiro, a vida toda. Graças a Deus, graças ao nosso trabalho de autoconhecimento, nós modificamos, a gente muda. Eu não sou mais a mesma que eu era uma semana atrás. Talvez melhor, talvez pior, não sei, mas a mesma eu não sou. E assim com todo mundo, não é? Sem dúvida, nós estamos sempre, essa é a lei universal, nós estamos sempre, tudo está sempre em transformação. E nós também estamos nos transformando. Porque mesmo aquele cara que não quer mudar, a cada dia ele está diferente. Hoje é o terceiro dia que ele não quer mudar. Amanhã é o quarto dia que ele não quer mudar, é diferente do terceiro. Amanhã é o 100º dia que ele não quer mudar, é uma experiência totalmente diferente do terceiro e do quarto. Amanhã é o 1000º dia que ele não quer mudar. É tão diferente que às vezes ele fala, hoje eu quero mudar. Então, assim, ou seja, tudo está mudando o tempo todo. E como você disse, e para aqueles que são muito cabeça dura mesmo, estão lá sofrendo, né? O universo, com o seu amor incondicional, vem, às vezes, rolar a sua pedra, dá um empurrãozinho. Esse empurrãozinho que a gente acha, muitas vezes, que é uma coisa ruim. Como é que a vida vem aqui, me destrói tudo, me deixa de ponta cabeça, né? Assim, põe minha vida ao avesso. Que coisa que é essa? Foi um empurrãozinho de amor. Mas esse empurrãozinho de amor, né, o universo dá para a gente, que às vezes é um empurrãozinho que a gente precisa para a nossa pedra rolar,
barranco abaixo e realmente a gente parar para afiar, né? Ou seja, para ajustar essas arestas todas que estão mal colocadas, né? Pois Então, é é. assim a vida. Vamos mudar por bem ou por um empurrãozinho de amor. Antes que a gente leve uma chinelada do universo, porque chinelada quântica dói, Exatamente. viu? Chinelada de um pai de amor. Ou seja, que É de aquilo, eu amor, quero mas dói. para acordar. Vamos falar um pouquinho de mais um processo que auxilia essas mudanças, auxilia essa conexão interna, perdão. Respiração. Eu vou ler um trecho. Você sabia que controlar a respiração mantém seu corpo e a mente funcionando bem e ainda ajuda a diminuir a pressão arterial? Pois é, com uma respiração controlada, você melhora a sua produção e aproveita uma sensação de calma e relaxamento. É por isso que tantos especialistas incentivam o uso da respiração para aumentar a concentração. E você pode praticar em qualquer lugar. Estresse, problemas e frustrações, infelizmente, podem ser companhias constantes. Mas a boa notícia é que a nossa respiração também sempre está com a gente e pode nos ajudar a lidar com esses males. Então, problemas acontecem, mas as soluções do problema estão com a gente também, né? A respiração vai resolver os meus problemas? Não, 100%, pelo menos, mas vai te ajudar, vai te dar um norte. Nós vamos falar depois, mais para frente, em outros encontros, sobre paciência, outro livro, mas eu já posso antecipar uma coisa aqui. A respiração é uma chave de virada, é um remédio muito importante para quando a gente quer trabalhar a impaciência, porque eu sempre quero as coisas de uma maneira muito acelerada, eu quero o meu ritmo seja o mesmo ritmo de todo mundo, eu quero que os outros entrem na minha forma de ser e fazer as coisas, e aí eu gero impaciência. E quando eu preciso trabalhar isso para não provocar uma briga, uma revolução, um sair batendo portas, eu trabalho com a respiração. A respiração é um antídoto para estresse, para fraquezas, para preocupações, para impaciência e outras coisas mais que eu não estou nem citando aqui. Então, quando eu tenho uma respiração consciente, eu uso essa ferramenta que já nasceu comigo, que eu posso usufruir a hora que eu quiser. Ah, mas você já não respira? Sim, enquanto eu estou viva, eu estou respirando, eu respiro o tempo todo, mas de uma maneira muito mecânica. Quando eu paro e presto atenção de forma consciente nessa respiração, de novo eu volto para o agora. Eu estou presente no momento. E essa presença, como nós falamos no encontro passado, é que faz a transformação. É assim que você percebe? Sim. E assim, é maravilhoso, como o livro comenta, né? Tem um aspecto. A respiração está sob o nosso controle. Nós falamos muito de controle, né? Já nesse nosso encontro desse livro, mas aquela questão, sabermos nos controlar, nos autoconhecer e nos controlar. A respiração está no nosso controle. Então, a gente pode controlar como nós vamos respirar. E qual que é a diferença disso? A diferença disso é que nós podemos nos enganar. O que significa nos enganar? Nós temos um corpo físico. Esse corpo físico, ele funciona através de leis, através de regras biológicas, químicas, físicas, são leis. Ele funciona exatamente desta maneira. E ele vai funcionar dessa maneira. Quando a gente vai se autoconhecendo e a gente vai conhecendo o nosso corpo, a gente vai começar a reparar várias coisas. E entre elas, nós vamos começar a reparar que o meu ritmo de respiração, por exemplo, ele é um quando eu estou calmo, ele é um quando eu estou nervoso. Ele é um quando eu estou paciente, é um quando eu estou impaciente. É um quando eu tenho raiva, é um quando eu sinto amor. Ele muda. E acontece o seguinte, nós temos duas formas de fazer esse trabalho. Uma é, eu sinto amor e deixo o meu corpo tomar a respiração que ele entende que tem a ver com essa vibração. Eu saio com raiva e meu corpo fica lá acelerado, né? Minha respiração acelerada, mas veja, eu não estou controlando. O meu corpo físico, ele lê o emocional, ele lê o mental, ele lê o que está acontecendo no físico, então ele coloca uma respiração de acordo. É automático, pelas leis físicas do meu corpo. Agora,
eu começo a entender, em determinado momento, né, que é esse momento que nós estamos conversando agora, que nós temos o controle da respiração. Significando o quê? Que a recíproca é verdadeira. Eu posso determinar uma respiração para atingir uma outra emoção, para atingir uma outra forma de pensamento. Então, eu posso estar no mundo ao redor totalmente agitado, correndo, mas se eu tomo consciência e falo, eu vou mudar a minha emoção, não pela emoção, pela respiração, eu venho para a respiração, eu acalmo, eu respiro, eu vou tomar uma outra postura física, essa postura física vai acalmar o meu coração, porque automaticamente no físico, as minhas células, elas percebem que não precisa mais tanta velocidade para atingir, para dar respiração e alimentação para todas as células, então todas elas se acalmam, todo o meu ritmo se acalma, meu ritmo acalmando as energias, meu corpo energético também se acalma, ele se acalmando, meu corpo emocional se acalma, é um efeito cascata pelos vários corpos e pelas várias leis físicas, emocionais, mentais. Conclusão, eu que estava ali agitado, efetivamente me sentindo dessa maneira, com a minha decisão de trabalhar minha respiração, daqui a pouco estou calmo, estou tranquilo, volto a ser senhor de mim, do meu equilíbrio, para poder tomar, então, atitudes, palavras, gestos, experiências conscientes dali para frente, para que eu não faça besteiras. E eu tomo decisões conscientes que vão me trazer coisas boas e não inconscientes que podem me trazer coisas negativas. Que bárbaro isso. Você falou uma coisa tão legal aí. A respiração modifica a emoção, né? E não ao contrário, que às vezes a gente acha que é aquele calor do momento, que é a emoção, e aí saio fazendo besteira, né? Porque eu É digo, uma a via de mão felicidade de... dupla. Oi, perdão? Desculpa, é uma via de mão dupla, tenho que perceber isso. Ou seja, quer dizer, é uma via de mão dupla e a gente tem que saber usar a mão dupla disso nas horas que devemos usar ao nosso favor. Entender isso. Pois é, tem um ditado que diz que a gente nunca deve tomar decisões quando a gente está triste demais e nem quando a gente está feliz demais, porque nós estamos no extremo e a gente precisa estar no centro. E a respiração te dá este potencial. Então, se você está aí assistindo a gente agora, dá um pause, respira fundo, lento e profundamente, umas 3 vezes, ativa a sua percepção, sua compreensão, depois você dá o play e volta, e percebe que você vai até ouvir o que nós estamos falando, compreender o que nós estamos falando de uma outra maneira, porque a respiração te trouxe para o centro de novo, te trouxe para o foco. E faça isso todas as vezes que você precisar. Não espere chegar no momento da explosão. Faça antes que este momento aconteça, tá bom? Outra coisa, outra dica que ajuda muito é a gratidão. Eu até escrevi uma coisa aqui, ó. A gratidão não, a meditação. Meditar apura seu foco e a sua concentração. Te ajuda a ser uma pessoa mais grata diante da vida. A meditação te ajuda também com a gratidão. E a meditação, como é que a gente começa a meditação, Daniel? Não é com a respiração? Não dá para meditar com a respiração acelerada, não dá para meditar Não. sem o controle da respiração, não tem como. A respiração é que vai te dar essas aberturas, como a gente conversou, emocional, mental, etc., para uma boa meditação. Perfeito. Pois é exatamente isso. Então, a gente tem uma ferramenta maravilhosa dentro de nós. Vamos usar? Vamos usar, porque senão ela vai enferrujar, viu? A respiração. E quando a gente não respira, a gente morre. Então, respirem, pessoas. É bom Respirem lembrar. muito. Tá? Porque, assim, até os yogis dizem, né? Quem pratica yoga, que nós nascemos com uma quantidade X de respirações da vida. Então, eu tenho lá um tanto de respiração. E quando eu faço yoga, eu faço os pranayamas, que são os exercícios respiratórios, eu estou prolongando a minha vida, porque eu estou respirando. Quanto mais lento e profundamente eu respiro, mais tempo eu ganho, tempo de qualidade eu ganho. Então, aproveita a receita, né? Vamos lá, tá? E agora eu quero ir para uma outra parte, que daqui a pouco nós vamos finalizar. Esta outra parte vai me falar o seguinte, vou ler um pedacinho do texto para a gente conversar. Show negatividade. Muito cuidado com a sensação de que você pode adivinhar o que os outros estão sentindo ou pensando. Ao absorver
tudo sem questionar, você permite que seu emocional tome as rédeas da sua vida e te faça se sentir mal por coisas que nem sequer são reais. Quando se sentir em dúvida a respeito de algo ou alguém, questione. Nada de deduzir as respostas. Afinal, um bom relacionamento tem como base o diálogo. Então, aqui nós vamos falar de não tirar conclusões. Antes de tentar adivinhar o que o outro quis dizer, será que o que ele disse foi aquilo que ele disse mesmo e vai tomar satisfação? Respira, volta para a respiração. Entra de novo, muda o foco. A primeira frase que nós falamos hoje. Muda o foco. Depois, quando você estiver mais tranquilo, mais sereno, que a respiração e a mudança de foco te trouxe isso. Aí sim, a gente tem essa mania, né, de levar tudo para o lado pessoal. Tudo a gente é o centro do universo. A gente acha que tudo é com a gente. Aquela pessoa mandou uma indireta, foi para mim. Ainda mais agora com as redes sociais bombando, né? Foi para mim. Aquela pessoa chegou em casa estressado do trabalho e estava bravo com alguma coisa que aconteceu lá com alguém que eu nem conheço e eu acho que é comigo. A gente sempre tem essa mania de ir tirando conclusões precipitadas. E aí a gente acaba fazendo muita coisa errada por conta disso, né? Cria muito problema desnecessário, coisas que não são reais, não é? Pois é, a gente costuma olhar para os outros. Olha, eu vou te dizer que grande parte dos problemas de relacionamentos, 90%, não são reais, são por desentendimento do que o outro quis dizer. Então, assim, né, a pessoa quer dizer uma coisa, a pessoa, como você falou, às vezes não tá com problema, o problema não é com você, mas aí na hora que ela fala, passa a ser com você porque ela falou de uma forma errada, a outra entendeu com uma palavra errada, e aí deu uma conotação assim, deu conotação assado, e no final das contas, a gente vive atrapalhando os nossos relacionamentos pelo que a gente entende que o outro está querendo dizer, porque a gente entende o que o outro quis falar, e na verdade a gente não está se entendendo. A grande verdade é que a comunicação é muito pobre entre nós humanos ainda. A gente consegue passar muito pouco o que realmente a gente quer passar para o outro nas nossas palavras, gestos que vêm sempre com uma carga emocional, que muitas vezes não é a carga emocional nem da conversa que você está tendo, vem com uma carga, né, ou seja, enfim, mental, de experiências, de energias que muitas vezes não tem a ver com a conversa, mas passam a fazer parte da conversa, e assim vai. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a comunicação, com o que realmente eu quero passar. E é o que essa frase que você leu, né, André, diz, ou seja, o diálogo. É realmente manter um diálogo, não é aquele diálogo, né, como eu falei, todo viciado. É um diálogo puro, direto. O que está acontecendo? O que você sente? E a resposta franca também, objetiva, assim, assim, assado, é a gente tentar transformar esse diálogo de uma forma mais direta possível, ao invés de tentar... E às vezes eu falei, poxa, mas eu acho que você falou meio assim, você quis dizer que eu não tenho esse valor, por exemplo, né? Não, então fale. O outro vai falar, não, não foi isso que eu quis dizer. Isso, na verdade, não tem nada a ver. Eu disse essa palavra por isso, por isso, por isso, não tem nada a ver com você. Tá? Isso é diálogo que a gente não faça. A gente quer pré-julgar o que o outro disse. E esse pré-julgamento do que o outro disse, 90% das vezes dá errado, não funciona. Não tire conclusões. Isso me lembra, na verdade, dois livros, mas tem um que tem muito a ver com o que o Daniel falou agora. Uma dica de um livro. É As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. E fala mesmo do relacionamento de cônjuges, relacionamento pais e filhos, relacionamento amigos, fala de relações pessoais mesmo. E dessas linguagens, como cada um se dedica dentro de uma relação, porque às vezes a minha linguagem é A e a linguagem do meu companheiro de trabalho é B. E aí a gente quer se entender, é como se o Daniel falasse em Esperanto, uma língua lá, Esperanto, e eu falasse em inglês. Difícil a gente conseguir chegar numa conexão, né? Eu sei o que ele está falando, ele sabe o que eu estou falando, não, cada um está falando uma língua, né? Então, é preciso que a gente compreenda, se eu quero compreender o outro, ele falou numa outra língua diferente da minha, eu não vou tirar a conclusão, pela carinha do Daniel, eu acho que ele falou isso e isso. Eu não tem que achar nada, a cara dele às vezes não condiz com o que ele está falando, com o que a boca está falando. Eu preciso aprender a me comunicar melhor e parar com essa história de tirar conclusões, porque isso gera uma expectativa e depois pode gerar uma frustração, tá bom?
É um comentário rápido, assim, uma coisa que eu fiz muito esse trabalho comigo e com pessoas que eu conheço, e acho que é um exercício válido para né, quem está aqui assistindo fazer também. É reparar no diálogo. Hoje, com as redes sociais, isso é muito mais fácil, né? Porque você tem muito diálogo de terceiros que você participa, não tem nada a ver, mas você está vendo lá o diálogo de terceiros, né? Enfim, e começar a reparar como um fala uma coisa, o outro responde outra, que não tem nada a ver com aí outro pergunta outra coisa, outro responde. Como que assim, como que os diálogos, eles seguem uma linha geral, de, sei lá, de 30%, mas 70% que está por fora são coisas colocadas pelas pessoas que não tinham a ver com a pergunta original, que não tinham a ver com, né, a conversa original. A gente vai acrescentando coisas de acordo com a nossa emoção, com nossas crenças, e vai acrescentando. Experiência, né? E aí, exatamente, e aí o que acontece no final das contas? Às vezes eu vejo uma pessoa, nós já no terceiro, fala, meu, a pessoa já respondeu, e o outro está lá insistindo. Aí fala, insiste, aí o outro responde, aí fica tal, aí ela não compreende outra coisa e vai para cá, e você fala, é uma loucura. A hora que você vê né, o diálogo crescendo, crescendo, você fala, esse diálogo é gigante, ele podia ser desse tamanho, porque a essência dele é desse tamanho. Pois E a é. gente vai começando a reparar nesses nossos vícios de conversa. Pois é. Você lembra, não sei se você brincou disso quando você era criança, telefone sem fio? Assim, A gente começava uma frase com 3 palavras aqui no primeiro e começava a passar para o outro. Quando chegava lá no último, no 10º, no 20º, já era uma frase, quase que um livro, meia página de um livro, pelo menos, com 20 palavras e totalmente diferente daquilo que a gente falou na primeira pessoa aqui. exatamente, reflete muito bem isso. O problema de comunicação que a gente tem como humano. Enorme. Pois é. Mal sabe que essa brincadeira de criança estava nos treinando para entender ou não entender, né? A gente é que não Exatamente, para entendeu perceber, nada. antes de achar que estão falando mal de você, diálogo. Né? Tenha um diálogo mais franco, entenda mais objetivamente qual é a raiz da conversa. Exatamente, por isso que se chama o livro do bem. Vamos primeiro ver o lado bom das coisas, depois a gente vai resolvendo o restante, tá? E Isso aí. para finalizar, Daniel, eu quero deixar um exercício que eu vou voltar para aquele desafiador, aquela palavra desafio lá de trás. Hoje em dia, principalmente, desconecte-se 1 hora por dia de tecnologias e se conecte com a natureza. Neste momento, as autoras estão nos convidando a fechar o computador, desligar os celulares, deixar o fone fora do gancho e sair pela janela, olhar pela janela uma árvore, se você mora em apartamentos, tem árvores ao seu redor. Se você mora em casa com quintal, sair, observar a grama, os pássaros, as formigas. É uma prática muito reconfortante, reconstrutiva, revitalizante, tudo que tem de bom é esta coisa de você sentar ali e olhar para o céu. Você vê um pássaro passando aqui, outro cantando ali, você começa a se conectar com a natureza, é extremamente relaxante. Quando você volta desta conexão, você tem que vir para o trabalho, o tal do home office, você tem que estar aqui conectado, mas você já volta de uma outra maneira. Tá? Então, não fica repetindo sempre os mesmos erros, que é esta coisa de ficar o tempo inteiro batendo na mesma tecla, usando o celular, usando o notebook, não se desconectando. A gente vai fazendo sempre os mesmos erros e quer ter um acerto. Não vai ter. Então, experimenta uma dessas ferramentas que nós te demos com este livro, com as dicas, algumas dicas desse livro. Experimenta aquela que melhor te serve, experimenta as dicas que o Daniel deu, as dicas que eu dei. Escolhe alguma coisa. E, de novo, eu falo, vem contar depois para nós o que você fez que deu certo para você, porque o que dá certo para você é diferente do que dá certo para mim, mas a gente tem que ir fazendo para descobrir o que é o nosso melhor, o que é o nosso bem, né? E antes de desconectar para ver a natureza, antes de fechar o computador e desconectar tudo mais, dê o seu like, inscreva-se no canal, né? E eu estou dizendo isso, primeiro, para, né, seja realmente para ajudar, né, a gente a divulgar nossas mensagens no canal, para a gente, né, sempre ajudar o maior número de pessoas possíveis a refletir, a filosofar e tudo mais. E segundo, porque tem a ver com o que você comentou, porque quando a gente está com os eletrônicos, qualquer que seja, nós estamos ainda estamos trabalhando a energia humana.
Nós estamos trabalhando, seja o que você está vendo, um vídeo, uma música, o computador, o que for, nós estamos trabalhando muito com energia humana. E a energia humana, ela se mantém nessa mesma vibração, que é uma vibração agitada, uma vibração densa ainda, é uma vibração pesada. Nós, né, a Estado de humanidade alerta. ainda é uma vibração pesada. Quando você desconecta tudo isso e se conecta com a natureza, a natureza, imagina o seguinte, imagina que você fosse um saquinho de água quente, né? Um saquinho de água pelando, você está lá pelando. Então, você está com o eletrônico, você está com um monte de outros saquinhos de água quente. Quando você está com a natureza, aquela tua frequência humana, pesada, quente, estressada, o que acontece naquele saquinho lá que para ver a natureza? Aquele calor começa a sair para a natureza. E a Resfria. natureza, ela vai esfriando, ela vai te acalmando, porque a tua energia, ela começa a se misturar com a energia da natureza, só que a energia da natureza é muito maior que a sua, é muito mais forte, ela é muito mais neutra, muito mais equilibrada, né, muito mais pura. Então, o que acontece? Você começa a tirar aquela vibração pesada e Uhum. começa a trocar, então, uma vibração mais leve. Então, quer dizer, automaticamente a troca, e você manda para a natureza aquela vibração tensa, mas para ela recebe aquilo, E como... recicla. recicla e tudo mais, é um pedacinho, uma coisa muito maior, e Uhum. você recebe a energia dela e aquilo entra em você e te reequilibra. Então, né, energeticamente, explicando energeticamente essa questão, é fundamental que a gente faça esse trabalho, nem que seja um pouquinho a cada dia. Ah, então, valeu, foi muito bom. Então, a gente aprendeu da importância da respiração, de mudar o foco, da meditação, da gratidão, a conexão com, o reconectar com a natureza, que é a contemplação. Foi um livro, é um livro recheado de dicas. Então, aproveitem. Eu agradeço às autoras, né, por terem dado essas dicas para nós. Eu agradeço ao Daniel pelas dicas valiosas, pelos ensinamentos, pela sua visão do tema, e eu agradeço vocês que estão aí, que participam, que comentam, que dão seu like, que compartilham, porque é o que o Daniel falou. Isso nos motiva, e isso leva boas informações para mais e mais pessoas. Então, tenho muito a agradecer a vocês também. Daniel, Eu quero agradecer, gratidão então, também, imensa. né, André? Te agradecer, em primeiro lugar, aí, por permitir realizar esse projeto, pela idealização desse projeto, pelo convite. Então, quero te agradecer pela sua presença, por todas as palavras boas que você colocou para mim, para todos nós hoje, e agradecer também a presença de todos vocês que estão nos ouvindo, e a gente se encontra, então, no nosso próximo encontro. Né? Um Até o forte próximo abraço. encontro do Muita luz para todos projeto vocês. Livro ao Vivo. Beijo no coração, gratidão.